E se eu te dissesse que não importa onde você se esconde hoje, não importa que máscara você usa diante das pessoas, não importa que aparência religiosa impecável você mantém na igreja, que está chegando um dia em que tudo será exposto, toda a hipocrisia será revelada e não haverá como fingir mais? Hoje eu quero conversar com você sobre uma das parábolas mais confrontadoras que Jesus ensinou. Uma parábola que não deixa espaço para ilusões sobre o fim dos tempos, que não permite que você viva numa falsa segurança, achando que está tudo bem, quando talvez não esteja. Fica comigo até o final, porque o que você vai descobrir agora pode te surpreender. E mais do que isso, pode te despertar para uma realidade eterna que muitos preferem ignorar. Estamos falando da parábola da rede, registrada em Mateus capítulo 13, versículos 47 a 50. E essa não é uma mensagem suave. Não é um ensinamento reconfortante que você ouve, se sente bem, e esquece daqui 2 horas. É uma revelação sobre o julgamento final que deveria fazer todos nós pararmos e avaliarmos com seriedade absoluta. Onde eu vou estar naquele dia? Jesus contou essa parábola para revelar uma verdade que incomoda, mas não pode ser ignorada. No fim dos tempos, todos serão separados. Não haverá meio termo, não haverá zona cinzenta, não haverá negociação ou segunda chance. Haverá apenas 2 destinos, 2 categorias, 2 realidades eternas completamente opostas. E a decisão sobre qual delas será sua não acontece naquele dia futuro. Ela está sendo tomada hoje, agora, na forma como você vive, quando ninguém está vendo. A imagem que Jesus usa é simples, mas devastadoramente poderosa. O reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar que recolhe peixes de toda espécie, todos os tipos, bons e ruins, genuínos e falsos, tudo misturado na mesma rede. Você já passou por isso? Já percebeu que a igreja, o ambiente cristão, a comunidade religiosa, recolhe todo tipo de gente? Pessoas genuinamente convertidas vivendo lado a lado com pessoas apenas religiosas. Trigo crescendo junto com joio, ovelhas misturadas com bodes, todos na mesma rede por enquanto. Todos cantando as mesmas músicas, ouvindo as mesmas pregações, participando das mesmas reuniões, aparentemente iguais aos olhos humanos, mas radicalmente diferentes aos olhos de Deus. Mas então a rede fica cheia. E aqui está onde a parábola ganha um peso que deveria tirar o sono de qualquer pessoa que se diz cristã. Quando a rede está cheia, os pescadores a puxam para a praia, sentam-se e começam a separar. Os bons peixes colocam cuidadosamente em cestos para guardar. Os ruins jogam fora sem cerimônia. Simples assim. Definitivo assim. Irreversível assim. Sem apelação, sem revisão, sem volta. E Jesus não deixa essa imagem aberta para interpretações criativas ou espiritualizações convenientes. Ele explica com uma clareza que corta como navalha. Assim será no fim dos tempos. Os anjos virão, separarão os ímpios dentre os justos e os lançarão na fornalha de fogo. Não é alegoria poética. Não é linguagem simbólica que você pode suavizar para se sentir melhor. É a realidade do julgamento final sendo revelada sem filtros, sem suavização, sem concessões à nossa necessidade de conforto psicológico. E aqui está o que essa parábola confronta com força total. A ilusão de que você pode viver uma vida dupla, sem consequências eternas. A mentira perigosa de que você tem tempo infinito para tomar decisões sobre seu destino eterno. A falsa segurança de quem acha que estar na rede já é suficiente. Que frequentar a igreja já resolve tudo. Que manter aparências diante das pessoas já garante aprovação diante de Deus. Essa parábola expõe tudo isso como engano mortal, porque a verdade dura é que estar na rede não define seu destino final. O que define é o que você realmente é quando a separação acontecer. Não é onde você estava, é quem você é no coração. Não é com quem você convivia aos domingos, é se você genuinamente pertence a Cristo. E o julgamento final não é opcional, não é evitável, não é negociável. Ele vai acontecer tão certo quanto você está respirando agora. A rede será puxada, os anjos farão a separação, e naquele dia
Não vai adiantar fingir, argumentar ou apresentar credenciais religiosas. O que você vai descobrir ao longo dessa mensagem é por que essa parábola é tão urgente para nossos dias. Porque ela precisa ser pregada sem suavização em tempos onde todo mundo quer apenas mensagens motivacionais. Por que você precisa avaliar agora, hoje, com total honestidade brutal? Se a rede fosse puxada neste momento, de que lado eu estaria? Porque essa pergunta, essa única pergunta confrontadora, importa mais do que qualquer outra coisa na sua vida. Antes de a gente mergulhar mais fundo nessa verdade que não pode ser ignorada, eu quero saber de você. Essa realidade do julgamento final tem tocado no seu coração? Você tem pensado seriamente sobre onde você vai estar naquele dia? Deixa aqui nos comentários o que essa mensagem está mexendo dentro de você. A sua participação aqui é o que faz esse canal crescer e alcançar mais pessoas que precisam ouvir essas verdades eternas sem suavização. E se você está sentindo que esse tipo de conteúdo profundo sobre o reino e o fim dos tempos está fazendo diferença na sua vida, clica no like e se inscreve no canal para continuar explorando essas verdades que a maioria evita, mas que todos precisam encarar. Agora vamos entender exatamente o que Jesus está revelando sobre a separação final e por que isso deve mudar a forma como você vive hoje. Agora eu quero ir ainda mais profundo nessa verdade que você precisa entender com total clareza. Porque aqui está onde muita confusão acontece, onde muita gente se engana, onde ilusões perigosas são construídas e mantidas até ser tarde demais. Vamos entender primeiro o que essa rede realmente representa. A rede lançada ao mar recolhe tudo, peixes bons e peixes ruins, criaturas valiosas e criaturas sem valor, tudo misturado, tudo junto, tudo na mesma rede por enquanto. E essa é uma imagem perfeita da era presente em que vivemos. É a realidade da igreja visível hoje, onde convivem lado a lado pessoas genuinamente convertidas e pessoas apenas religiosas, onde trigo e joio crescem juntos no mesmo campo, onde ovelhas e bodes pastam no mesmo pasto. Essa coexistência temporária não é acidente, não é falha no plano de Deus. É exatamente o que ele permitiu por um tempo determinado, por razões que incluem paciência, misericórdia e oportunidade para arrependimento genuíno. Mas aqui está o que você não pode esquecer nem por um segundo. Essa coexistência é temporária. Ela tem prazo de validade. Está chegando o momento em que a rede será puxada para a praia. E então acontecerá algo irreversível. No fim dos tempos haverá separação definitiva. Os pescadores, que Jesus identifica como os anjos, vão sentar e fazer o trabalho de classificação. E essa classificação não será baseada em aparências externas, não será influenciada por reputação humana, não terá nada a ver com quem você conhecia ou onde você frequentava. A separação será baseada na realidade profunda e inescapável do que você realmente é. Se você é peixe bom ou peixe ruim. Se você foi genuinamente transformado pelo Evangelho ou apenas adotou uma religiosidade externa. Se você realmente nasceu de novo ou apenas se acostumou com o ambiente cristão. E aqui entra algo que precisa ficar cristalino na sua mente. Quem será separado? Porque muita gente tem ideias erradas sobre isso, conceitos distorcidos que criam uma falsa sensação de segurança que pode custar a eternidade. A separação não é sobre religião externa. Não é sobre qual denominação você frequenta, quantos cultos por semana você vai, se você foi batizado ou não, se você serve em algum ministério ou não. Essas coisas podem ser importantes, podem ter seu lugar, mas não definem seu destino eterno. A separação é sobre a realidade do coração. É sobre se houve transformação genuína por dentro ou apenas conformidade externa por fora. É sobre se o Espírito Santo habita em você ou se você apenas adotou comportamentos religiosos. É sobre realidade espiritual, não aparência religiosa. E tem mais. A separação não é sobre estar na igreja. Você pode ter passado 50 anos dentro de uma igreja evangélica, pode ter frequentado fielmente cada reunião, cada culto, cada evento.
Mas se você nunca pertenceu verdadeiramente a Cristo, se nunca houve rendição genuína do coração, se nunca experimentou o novo nascimento, estar na igreja não vai te salvar. A questão não é estar na rede. A questão é que tipo de peixe você é dentro da rede. Porque nos bastidores dessa realidade espiritual, Deus não olha para onde você estava aos domingos. Ele olha para quem você realmente pertence no coração. Que a separação também não é sobre conhecimento. Você pode saber de cor o Novo Testamento inteiro, pode citar versículos em contexto, pode até ensinar doutrinas complexas com precisão teológica. Mas conhecimento sem transformação é veneno religioso que te faz pensar que está salvo quando na verdade está perdido. Jesus foi bem claro sobre isso em Mateus 7, quando disse que muitos vão chegar naquele dia dizendo: Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome? Não expulsamos demônios em Teu nome? Não fizemos muitos milagres em Teu nome? E Ele vai responder: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então o que define se você será classificado como peixe bom ou ruim? Transformação, mudança real de vida, novo nascimento que produziu nova criatura, relacionamento genuíno com Cristo que se manifesta em obediência crescente, santidade progressiva, fruto visível do Espírito. E agora vamos falar sobre a seriedade do destino final, porque aqui não há espaço para suavização, para tentar tornar a mensagem mais palatável, mais aceitável aos ouvidos modernos que só querem conforto. Os justos, aqueles que foram classificados como peixes bons, que genuinamente pertencem a Cristo, que foram transformados pelo poder do Evangelho, herdarão vida eterna com Deus. Não é apenas existência eterna, é vida plena, alegria completa, comunhão perfeita com o Criador. É o cumprimento de tudo aquilo para o qual fomos criados. Mas os ímpios, aqueles classificados como peixes ruins, que mantiveram apenas aparência religiosa sem realidade espiritual, que nunca nasceram de novo apesar de estarem na rede, enfrentarão separação eterna de Deus. Jesus descreve como fornalha de fogo, lugar de choro e ranger de dentes. É tormento consciente, sofrimento real, perda irreparável de tudo que é bom. E aqui está o que você precisa entender com clareza absoluta. Não há meio termo. Não existe categoria intermediária. Não há purgatório onde você pode ser refinado depois. Não há universalismo onde todo mundo eventualmente se salva. Há dois destinos, apenas dois, e são eternamente opostos. Também não há segunda chance após o julgamento. A decisão tomada naquele dia é final, irreversível, eterna. Não adianta tentar negociar. Não adianta prometer que vai mudar. Não adianta pedir mais uma oportunidade. O tempo de decisão é agora. O tempo de arrependimento é hoje. Depois da separação, não há mais volta. E olha para o impacto devastador de entender mal essa verdade. Tem gente vivendo numa falsa segurança, achando que vai ter tempo depois, que pode brincar com Deus agora e se acertar mais tarde, que pode manter vida dupla hoje e resolver isso no futuro. Mas quando a rede for puxada, acabou. Não há mais tempo. Não há mais chances. E aqui vem algo que precisa trazer peso absoluto a essa mensagem. Jesus não está especulando sobre possibilidades futuras. Ele não está fazendo suposições teológicas ou apresentando uma entre várias opções escatológicas. Ele está revelando com autoridade de quem sabe porque é Ele mesmo quem vai executar o julgamento. Jesus é o juiz de toda a terra. João 5:22 diz que o Pai entregou todo o julgamento ao Filho. Atos 17:31 declara que Deus estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que destinou, Jesus Cristo. Apocalipse 20 descreve Cristo no trono branco, julgando os mortos segundo suas obras. Então, quando Jesus conta essa parábola, quando ele fala sobre a separação final, ele não está especulando. Ele está revelando o que ele mesmo vai fazer. Ele é quem vai ordenar aos anjos que separem os ímpios dentre os justos. Ele é quem vai pronunciar o destino eterno de cada pessoa. Ele é quem vai executar a justiça perfeita de Deus. E isso deveria fazer você tremer se você não tem certeza de onde vai estar naquele dia.
mas também deveria trazer paz profunda se você genuinamente pertence a Ele, se você foi transformado por Ele, se você confia nele não apenas como Salvador, mas como Senhor da sua vida. Então aqui está a pergunta que não quer calar e que você precisa responder com honestidade brutal. Se Jesus aparecesse agora, se os anjos viessem hoje fazer a separação, você seria colocado entre os justos ou entre os ímpios. E não me diga o que você espera, o que você acha, o que as pessoas pensam. Me diga com base na evidência real da sua vida. Escreve nos comentários: Senhor, examina meu coração. Agora eu quero ir ainda mais profundo e trazer essa verdade para a sua vida prática, para as decisões que você está tomando hoje, para a realidade do seu coração neste exato momento. Porque aqui é onde a teoria precisa se tornar autoanálise honesta, onde o ensino precisa se transformar em confronto pessoal. Deixa eu fazer algumas perguntas que vão exigir honestidade brutal da sua parte. Primeira pergunta: sua fé é genuína ou apenas aparência? Porque tem muita gente que desenvolveu ao longo dos anos uma capacidade impressionante de manter aparência religiosa sem ter realidade espiritual por dentro. Você sabe como se comportar na igreja. Sabe que palavras usar, que expressões fazer, como levantar as mãos na hora certa, como dizer amém nos momentos apropriados. Mas nos bastidores da sua vida, quando você está sozinho com seus pensamentos, seus desejos, suas escolhas, quem você realmente é? Sua fé funciona só dentro do ambiente religioso ou ela governa toda a sua vida? Você obedece a Deus apenas quando é conveniente ou mesmo quando custa caro? Você busca santidade porque ama a Jesus ou apenas mantém uma imagem porque seria constrangedor ser exposto? Segunda pergunta, e essa aqui vai fundo. Você conhece sobre Jesus ou você conhece Jesus? Porque existe uma diferença gigantesca entre conhecimento intelectual sobre Deus e relacionamento real com Deus. Você pode saber todos os fatos sobre quem Jesus é, o que ele fez, o que ele ensinou, e ainda assim nunca ter experimentado comunhão genuína com ele. Você tem intimidade com Jesus ou apenas informação sobre Jesus? Quando você ora, é conversa real com alguém que você ama ou é apenas recitação de palavras religiosas? Quando você lê a Bíblia, você ouve Deus falando com você ou é apenas cumprimento de dever religioso? E terceira pergunta, a mais confrontadora de todas. Se o julgamento fosse hoje, se a rede fosse puxada agora mesmo, se os anjos viessem fazer a separação daqui 5 minutos, para onde você iria? Não me diga o que você espera. Não me diga o que você gostaria. Me diga com base na evidência concreta da sua vida. Se você fosse julgado hoje pela realidade do seu coração, não pela sua reputação na igreja, você seria classificado como peixe bom ou peixe ruim? E se você não consegue responder essa pergunta com certeza, isso já é um sinal de alerta vermelho que você não pode ignorar. E agora vamos entender o que realmente define a separação, porque aqui muita confusão precisa ser desfeita, muitas mentiras precisam ser expostas, muitas ilusões precisam ser quebradas antes que seja tarde demais. A separação não será definida pelas suas obras religiosas. Não é sobre quantas vezes você foi à igreja, quantas ofertas você deu, quantos ministérios você serviu, quantas pessoas você evangelizou. Essas coisas podem fluir naturalmente de uma fé genuína, mas elas não são a base do julgamento. O que define a separação é seu relacionamento com Cristo. Não atividade religiosa, mas conexão vital com a videira. Não performance externa, mas transformação interna. Não o que você fez para Deus, mas o que Deus fez em você através do novo nascimento. E a separação também não será baseada na sua reputação entre as pessoas. Não importa o que os outros pensam sobre você. Quantos te consideram espiritual? Quantos te admiram como exemplo de fé? No dia do julgamento, opinião humana não terá peso algum. O que importa é a realidade do seu coração diante de Deus. E Deus não se engana. Ele não é influenciado por aparências. Ele vê o que ninguém mais vê. Conhece os pensamentos, as motivações, os desejos secretos, as intenções reais por trás de cada ação. E tem mais.
A separação não será determinada pelas suas palavras, por quão bem você fala sobre Deus, por quão eloquente é seu testemunho, por quantos versículos você cita. Jesus disse que muitos dirão Senhor, Senhor naquele dia, mas ele vai responder nunca vos conheci. O que define é o fruto da sua vida. Não palavras bonitas, mas evidência concreta de transformação. Não promessas vazias, mas mudança real de caráter. Não declarações religiosas, mas vida que manifesta o Espírito Santo operando por dentro. E aqui está algo sobre essa jornada que você precisa entender com urgência. O tempo está se esgotando. Não é dramalhão, não é sensacionalismo, é a realidade que a Bíblia revela repetidamente. Ninguém sabe o dia nem a hora, mas sabemos que está chegando. A rede está sendo puxada. A era presente está caminhando para seu fim. Os sinais estão por toda parte para quem tem olhos para ver. E cada dia que passa é um dia a menos de oportunidade para decisão genuína, para arrependimento real, para transformação verdadeira. Hoje é o dia de decisão real. Não amanhã, não na próxima semana, não quando você se sentir mais pronto. Hoje. 2 Coríntios 6:2 diz: Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Não presuma que você terá tempo depois. Não conte com oportunidades futuras que podem nunca chegar. E olha o impacto dessa urgência na sua mentalidade. Se você sabe que a rede pode ser puxada a qualquer momento, se você entende que o julgamento pode acontecer hoje, isso muda completamente como você vive. Você para de brincar com pecado. Você para de adiar decisões espirituais importantes. Você vive cada dia com consciência eterna. Mas aqui eu preciso trazer uma palavra de esperança no meio dessa urgência, porque o Evangelho não é apenas aviso de julgamento, é também oferta de graça. Ainda há tempo para arrependimento genuíno. Se você está ouvindo isso agora, se o Espírito Santo está te convencendo de que você precisa se acertar com Deus, isso é prova de que ainda há tempo. Ainda há graça disponível, abundante, suficiente, transformadora. Deus não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. A porta da graça ainda está aberta. O convite para novo nascimento ainda está sendo estendido. Jesus ainda está chamando pecadores ao arrependimento. Mas não presuma do amanhã. Tiago 4,14 diz que você nem sabe o que acontecerá amanhã. Provérbios 27. Adverte para não se gloriar do dia de amanhã, porque você não sabe o que ele trará. O tempo que você tem garantido é agora. Este momento, esta oportunidade. E aqui está a revelação que precisa penetrar fundo no seu coração. A questão não é se haverá separação. Isso é certeza absoluta. A rede será puxada. Os anjos farão o trabalho. Os ímpios serão separados dentre os justos. Isso vai acontecer tão certo quanto você está respirando agora. A única questão, a única pergunta que realmente importa, a única decisão que tem peso eterno é: de que lado você estará quando a separação acontecer? Você será colocado entre os peixes bons ou entre os peixes ruins? Seu nome estará no livro da vida, ou você ouvirá aquelas palavras devastadoras, nunca vos conheci? E essa decisão está sendo tomada agora. Não no futuro, agora. Na forma como você responde ao Espírito Santo hoje. Na disposição que você tem de se arrepender genuinamente agora. Na entrega real do seu coração a Cristo, que acontece ou não acontece neste momento. Então deixa eu te fazer um apelo direto, sem rodeios, sem suavização. Se você não tem certeza de onde vai estar na separação final, se você reconhece que tem vivido apenas com aparência religiosa, sem transformação genuína, se você percebe que conhece sobre Jesus, mas não conhece Jesus, hoje é o dia de você se acertar com Deus. Não é sobre repetir uma oração mágica. É sobre arrependimento genuíno que muda a direção da sua vida. É sobre fé real que deposita toda a confiança em Cristo como único Salvador. É sobre rendição completa do seu coração ao senhorio de Jesus. É sobre clamar por misericórdia, reconhecendo que você não pode salvar a si mesmo. E se você fizer isso, se você verdadeiramente se arrepender e crer,
Deus promete que você será salvo. Você passará da morte para a vida. Você será transformado de peixe ruim em peixe bom, não por seus próprios esforços, mas pela obra sobrenatural do Espírito Santo. E quando a rede for puxada, você estará entre os justos. Comenta aí. Quero estar do lado certo. Se você chegou até aqui comigo, eu sei que essa não foi uma mensagem fácil de ouvir. A parábola da rede confronta a gente num nível profundo, mexe com nossas certezas, nos força a olhar com honestidade para nossa própria condição espiritual. E o fato de você ter permanecido até o final mostra que você está levando essa verdade a sério, que você não quer se enganar sobre algo tão importante quanto seu destino eterno. Então, deixa um comentário aí dizendo: quero ter certeza, para eu saber que você chegou até o final e que está comprometido em se acertar com Deus de verdade. Eu oro por cada pessoa que compartilha sua jornada aqui. Se esse tipo de ensinamento profundo sobre o reino e o julgamento final tem trazido clareza e urgência santa para sua vida, se inscreve no canal. Toda semana eu trago conteúdos assim, explorando as verdades eternas que precisam ser pregadas sem suavização. E se você sentiu o peso dessa mensagem, se ela tocou em algo real no seu coração, clica no like. Isso me mostra que estamos juntos nessa busca por uma fé genuína que resiste ao teste da eternidade. Tem um vídeo aqui do lado sobre a parábola do joio e do trigo, a separação final, que complementa perfeitamente essa mensagem sobre o julgamento que está chegando. Clica e continua comigo por lá, porque a gente vai explorar ainda mais essa verdade urgente. Que o Senhor te dê certeza absoluta de que você estará entre os justos quando a rede for puxada. Graça e paz.